boa tarde a todos. Estou esperando a nossa convidada fazer a entrada. Vamos ver aqui onde é que está a Carol. Vamos lá, doutora Carolina. Daqui a pouco ela já vai estar entrando aqui. Bom, vamos ver. Doutora Carolina, eu acho que é a primeira vez que participa. Agora você tem que fazer, Carol, o convite. Tem duas carinhas ali. Tu aperta nas duas carinhas e vai vir o convite para eu aceitar aqui para a gente começar a conversar. Vamos ver se ela acerta. Vamos ver se eu consigo fazer, que eu acho que ela não tá. Ela disse que solicitou. Ainda não chegou até aqui. Vou tentar por aqui então. Carol, onde é que você tá? Agora acho que vai dar certo. Vamos ver. Aguardando, tá aqui aguardando, Carol. Essa coisa de live é assim, né? A gente vai. Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Aí tá Carol. Como vai? Eu chamo de Carol, né? Mas é a doutora Carolina. Não, podem me chamar de Carol, com certeza. Doutora Carolina Fernandes Martins, que é a nossa, digamos assim, ela dá todas as dicas de direito previdenciário. Então é com bastante prazer que a gente está aqui hoje conversando com ela, porque esse é um assunto muito interessante para o médico veterinário. Então, a Carol vai se apresentar, né, Carolina? Vamos ver. Diz aí o que que tu faz e a tua Sim, formação, para todo mundo te conhecer. claro. Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada, Norma e a Sovergues, pelo convite para a gente conversar hoje sobre esse tema que é muito importante e está super em voga, né? Que é a aposentadoria especial. Eu sou advogada, então, eu já estou formada há mais de 10 anos. Sou especialista em direito processual civil e direito previdenciário. Atuo já há bastante tempo nessa área. Eu atuei como assessoria jurídica do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, eu ajudei muitos médicos a se aposentarem e agora eu espero ajudar também os médicos veterinários, que estão sujeitos ao mesmo risco biológico que os médicos, né? Então, eu venho aqui para poder passar informações que são importantes para todo mundo, porque todo mundo vai se aposentar um dia, né? Isso, então eu acho assim, ó, Carol, que a grande dúvida que a gente tem, os médicos veterinários, principalmente aqueles autônomos, ou que não têm vínculo empregatício, é sobre a questão da aposentadoria e também da aposentadoria especial. Algo que eu sou funcionária pública aposentada, os veterinários da iniciativa pública, eles têm essa possibilidade de aposentadoria especial. E aí fica sempre essa dúvida em relação ao veterinário autônomo. Então, o veterinário autônomo, ele pode se aposentar como aposentado especial, com aposentadoria especial? Sim. Bem, o foco da nossa live de hoje é a aposentadoria especial, né? Então eu vou iniciar explicando um pouquinho o que é a aposentadoria especial e por que, sim, ela se aplica ao médico veterinário autônomo ou contribuinte individual ou liberal ou cooperativado, como a gente queira chamar, né?
A aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria que visa proteger o trabalhador que faz o exercício da sua atividade em risco, né? Porque ele está exposto a determinados riscos, que podem ser físicos, biológicos ou químicos, ou algumas substâncias específicas que a lei prevê, e também perigosos, que agora caiu, mas enfim, por um bom tempo nós tivemos essa proteção. A situação é a seguinte, a lei prevê a diminuição de tempo de contribuição para aquele trabalhador que consegue comprovar que trabalhou exposto a esse risco, né? Então, em um ambiente insalubre. E por isso que, antes da reforma, se exigia somente 25 anos de tempo de contribuição e atividade insalubre. Tinha que comprovar esses requisitos e se aposentava sem mais nenhum critério. Tanto o trabalhador com vínculo empregatício, quanto o trabalhador autônomo, ou contribuinte individual, que presta serviços ao longo de sua vida, que é dono de um negócio, que tem, né, o exercício mais livre da profissão. Toda a questão é aprobatória mesmo, que é uma coisa que a gente vai abordar mais adiante, que é muito importante, porque toda a questão primordial da aposentadoria especial realmente está na comprovação do risco, né? Conseguindo fazer essa comprovação, a gente consegue ter deferido o pedido de aposentadoria especial. E essa aposentadoria... Pode... Só interrompendo, porque senão depois eu perco e acabo passando, né? Quais são essas atividades que se caracterizam como aposentadoria especial? Eu acho que é uma coisa importante do colega saber, não é? Claro. Qual é a atividade, qual é o tipo de atividade? Então, é toda aquela atividade com habitualidade e permanência em exposição, no caso do veterinário, né, do médico veterinário, risco biológico. Muitas vezes o químico também, dependendo de que substâncias ele faz uso no seu dia a dia, né? Se mexe com vacinas, se mexe com preparo de soros, enfim, se mexe com algum tipo de medicação mais específico. Enfim, teria que ver no caso concreto, mas é possível também vincular por agentes químicos. Mas, como regra, a gente fala de agentes biológicos mesmo. E aí, o que importa é caracterizar que existe esse risco de contágio a micro-organismos, né? A parasitas, toxinas, parasitas infecto-contagiosos, né? Sangue, secreções, protozoários, bactérias, deixa eu ver o que mais, secreções, sangue, vísceras, ossos, animais, contato com animais infectados, isso é muito importante, germes infecciosos, ou seja, toda aquela substância ou micro-organismo vivo que tenha a possibilidade de contaminar o profissional que está ou qualquer pessoa, né, que está em contato com ele. Então, esse risco, ele tem que ser indissociável da atividade do profissional. Então, não adianta, a gente não está falando aqui de um risco eventual, né? Se exige aquele risco habitual, ou seja, é uma atividade rotineira, ele faz no dia a dia, tá? E a permanência do risco é no sentido de que a qualquer momento ele pode se contaminar. Não é uma análise quantitativa, tantas horas exposto ao agente contagioso. Não. A qualquer momento, em uma exposição, ele pode já estar infectado. No caso do risco biológico, é isso. Por isso que a gente fala também da questão de que o equipamento de proteção individual ele não é eficaz no combate, né? Ele não enfrenta corretamente os agentes biológicos. Por isso, porque basta um descuido e a pessoa pode se contaminar. Eu acho que em tempos de... em tempos de Covid, né? A gente Exato. Vendo aí, não é? A questão era isso que eu ia dizer. E de como é fácil se contaminar e a gente sabe a dificuldade que é no dia a dia de uma clínica, por exemplo, a gente tomar todos os cuidados em casos de emergência, quando chega uma emergência e às vezes a pessoa se contamina mesmo tendo uma série de cuidados, né? Então isso é importante chamar atenção. Ou seja, não é todos os dias, mas é um risco rotineiro, é isso aí, né?
Isso, então, ela tem que comprovar que ela trabalha. É claro, se ela trabalha em regime de plantão, ela não precisa fazer o plantão todos os dias, né? Ela tem que só demonstrar que existe o exercício da atividade de forma constante. Então, eu trabalho na clínica todos os dias e faço um plantão de urgência e emergência por semana, no final de semana. Então, é claro que numa emergência o risco é muito mais caracterizável, né? Ele existe de uma forma mais evidente, porque é isso, não, é mais difícil de conter o animal, com certeza ele já vai chegar em condições de maior vulnerabilidade, ele vai estar ferido, enfim, é uma situação que vai exigir mais do profissional e provavelmente ele vai ter menos cuidado com a sua proteção. Então, ele não precisa provar que todos os dias ele está nessa situação, mas que ele habitualmente vive isso no trabalho dele. E a questão da permanência é isso, que o risco é constante. A cada animal que o médico veterinário atender, ele pode estar sujeito a essa contaminação, porque o animal vai chegar doente, né? E é isso, né? O tipo de exposição é muito, muito maior. E existem algumas atividades que não são consideradas para esse caso da aposentadoria especial? Sim. A gente vai depender, primeiro, né, de qual a atividade desenvolvida pelo médico veterinário, se ele efetivamente atua em risco, né, dessa forma como eu expliquei antes. O que eu acho que pode excluir, né, aquelas atividades que não são essencialmente básicas do médico veterinário, como, por exemplo, uma pet shop, digamos assim, né, que oferece, enfim, serviços de higiene, tosa, venda de produtos, venda de animais vivos, em que não existe um tratamento de fato, né, daquele animal, né? Então, eu acho assim, existem atividades de médicos veterinários que não estão atuando efetivamente no exercício do atendimento ao animal, que eu diria que fica bem mais complicado de conseguir enquadrar como uma atividade especial. Mas é claro que vai depender das provas, né, e da realidade fática. Se a gente conseguir demonstrar que o risco existia, a gente sempre pode pedir. Mas tem, sim, atividades que são mais difíceis. Carolina, e me diga uma coisa, aquele veterinário, por exemplo, que tem muitos casos que já se especializaram em que atendem várias clínicas e que, na verdade, eles não são empregados, eles não têm vínculo empregatício nenhum, porém, eles atuam, às vezes, como empresa, eles têm CNPJ, enfim, como é que eles poderiam provar que eles têm uma atividade insalubre e que possa ser aposentado com tempo de serviço reduzido? Sim, vai demandar um pouco mais de trabalho para a gente poder coletar toda a prova, né? Porque a gente está falando de muitos anos de atividade, no mínimo 25, então é toda a vida profissional dessa pessoa. Muitas vezes um trabalho fragmentado em diversos lugares, então a gente tem que fazer um levantamento de toda a vida profissional e é por isso que é muito importante a entrevista, né, do advogado com o seu cliente, para poder resgatar todos os detalhes, onde ele trabalhou, em quais condições, que lugares já fecharam e não existem mais, enfim, para poder buscar todas as provas. Provas, vamos falar de prova então. Quais as provas que a gente pode citar aqui como para provar, né? Excelentes para provar. Tem uma situação que é preciso separar, assim, né? Existe uma questão de enquadramento da atividade especial por categoria profissional. Então, o médico veterinário tem direito a ver reconhecido por lei, por presunção legal ao risco biológico, né? Até 28 de abril de 95, todo mundo que provar que atuava como médico veterinário até essa data tem direito a ver esses anos reconhecidos como atividade especial. Então, as provas necessárias para esse período são uma, tá? Isso até 95. E 28 de abril de 95. E daí veio uma lei que alterou e disse que não podia mais haver reconhecimento de tempo especial por categoria profissional. Era necessário, a partir daquele momento, comprovar o efetivo risco,
né? Atividade em risco. Então, a gente tem que separar esses dois momentos. Até 28 de abril de 95, o contribuinte individual, até administrativamente, consegue comprovar o seu direito mediante a apresentação de diploma, inscrição do ISSQN, o pagamento do ISSQN junto à Secretaria Municipal da Fazenda, né? Quer dizer, ele paga como profissional liberal, ele está exercendo ali, prestando serviços, o registro junto ao órgão de classe, os carnês de pagamento, se tiver algum problema no CNIS, contrato de aluguel da clínica onde atuava, contrato de prestação de serviço, RPA, recibo, nota fiscal que tem emitido, fichas de atendimento, prontuários médicos, enfim, documentos que comprovem a atividade. Então, ele comprovando que era formado, estava registrado, estava tudo certo, trabalhava como autônomo, ele tem o direito a ver reconhecido. A partir então, do dia seguinte, né, 29 de abril de 95, ele precisa comprovar que efetivamente atuou em risco. Isso se torna um pouquinho mais difícil, principalmente na seara administrativa. E eu já posso adiantar aqui que o INSS, ele só reconhece, eu vou generalizar, mas é basicamente isso mesmo, só reconhece a atividade especial do contribuinte individual quando ele é cooperativado, né? Se ele não é cooperativado, o INSS não vai enquadrar o tempo especial desse profissional a partir dessa data. E aí a gente tem que pensar no processo administrativo como uma preparação para a fase judicial que vai ser necessária, né? E é importante esclarecer que não tem como ir para a fase judicial sem passar pelo requerimento administrativo prévio. A parte administrativa, exatamente. Isso eu sabia. Tem que fazer primeiro a parte administrativa. Se houver a negativa, aí vai para a parte judicial. Exatamente. E, invariavelmente, isso vai acontecer com os médicos veterinários que queiram reconhecer o tempo especial depois de 28 de abril de 95. Por quê? Porque a gente precisa comprovar a especialidade, né? E, para isso, eu preciso comprovar o risco biológico. Isso a gente faz por meio de laudos, ou dos formulários, ou, finalmente, no PPP. Acontece que, a exceção das cooperativas, o profissional só vai conseguir o PPP do seu vínculo empregatício, que aí a empresa que o contrata é obrigada a fornecer, tanto o PPP quanto o laudo. Então, o contribuinte individual não vai ter isso, né? Não vai ter o PPP. Então, ele vai ter que ir atrás. Por exemplo... Diz o que é PPP, porque a maioria... claro. Perdão. PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, é um formulário padrão do INSS que vai trazer todas as informações do exercício profissional desse segurado. Então, é o nome, o vínculo, qual é o empregador, qual é o número da inscrição, quais riscos ele está exposto, quais as atividades que ele desenvolve, o período de trabalho, se há pagamento de adicional de insalubridade, se há pagamento do imposto referente à atividade insalubre ou em risco que desenvolve essa empresa, quais os registros biológicos, se existe equipamento de proteção individual, se a atividade é habitual e permanente em riscos, enfim. Ela vai trazer ali todas as informações necessárias para o enquadramento. O contribuinte individual não tem isso. E mesmo que ele preste serviços para empresas que, digamos que essa empresa ela tem funcionários seletistas, mas ela também tem prestadores de serviço. Mesmo que ela tenha toda uma parte de segurança do trabalhador na sua empresa, tenha o laudo, forneça o PPP para os seus empregados, para o prestador de serviço ela não vai fornecer, porque ela não quer caracterizar nenhum vínculo trabalhista. Vínculo empregatício, isso. Exato. Então, é muito difícil conseguir isso. Como que a gente resolve, né? Eu, normalmente, entro em contato com as empresas e peço as declarações de que essa pessoa prestou serviços. Eu peço, se possível, que forneça o laudo que a empresa tem, que ela aplica para os seus funcionários que são empregados, né? E aí eu vou pedir a aplicação das conclusões desse laudo para o segurado. A gente pede prova das
contribuições que essa empresa recolheu, né? Porque desde abril de 2003, quem tem a obrigação da retenção da contribuição previdenciária é o tomador de serviços, quando é pessoa jurídica, né? Então, isso já comprova o exercício da atividade e aí, para o processo judicial, fica bem bom ter essa prova para depois poder dizer, não, ele exerceu a atividade com habitualidade, permanência, olha quantos meses aqui ele prestou serviço para essa empresa. Então, a gente tem que ir atrás de cada uma dessas empresas, fazer a solicitação desses documentos. Talvez encontre resistência em algumas delas para fornecer, talvez sim, mas aí a gente tem que tomar as medidas necessárias, né? A gente faz as notificações extrajudiciais, diz que é obrigação legal, a gente comprova que fez essas notificações e não houve resposta, depois pede para o juiz oficiar a empresa se for necessário. Enfim, a gente tem que ter os documentos mínimos e comprovar que foi atrás. Então, documentos muito importantes são o PPRA, que é o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, que é o LTCAT. A gente tem que ter as declarações, quando é contribuinte individual, e a gente vai, obviamente, no processo judicial, pedir uma perícia técnica. E aí, claro, submetida, né, ao crivo do juiz e em respeito à ampla defesa e ao contraditório, porque daí o INSS ele vai poder interferir nessa perícia e ele, então, vai poder impugnar o laudo do perito, se ele quiser. E aí o juiz é que vai dizer, né, se a conclusão do laudo é aplicável ou não. E se o laudo for positivo, vai reconhecer o tempo especial. Então, uma coisa não vai excluir a outra, mas é muito importante levar todos esses documentos já na seara administrativa. Carolina, e no caso, por exemplo, do médico veterinário que não tem nada disso, ele simplesmente atua como um profissional totalmente liberal, tá? E ele vai nos locais, mas ele não tem vínculo nenhum, né? E considerando que esses locais não vão dar esse tipo de informação, como é que o veterinário se protegeria? Como é que ele conseguiria fazer, digamos, eu não sei se é anual, se é de 2 em 2 anos, se existe alguma possibilidade de ele fazer esse PPP? Então, existe. A gente faz isso, tá? Sempre orienta a pessoa no seu consultório, na sua clínica, contratar um engenheiro de segurança do trabalho e fazer um laudo, até porque a própria lei já exige que se faça isso, né? Muitas pessoas não fazem, porque é um custo a mais, né? E não existe uma fiscalização de fato. Mas é importante que, sim, quem tem a sua clínica, quem tem a sua atuação, tenha um laudo das condições de ambiente de trabalho, contrate o profissional que é competente para isso, pode ser um médico do trabalho, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, e ele contrata essa pessoa para fazer o laudo e a partir disso ele pode fazer um PPP. Eu já adianto que administrativamente o INSS não vai aceitar esse documento, tá? Ele não vai. Mas ele é um início de prova para mostrar para o juiz que sim, existe ali algum indício que justifica o pedido de prova pericial judicial. Então, isso tudo é para a gente encaminhar da melhor forma possível o nosso processo judicial, tá? O que eu diria, assim, além disso, né? O que esse profissional ele deve fazer? Porque tem que ser anual a prova da atividade, tá? Que ele guarde os prontuários médicos, que ele guarde todo tipo de prova dessa atividade que ele tá exercendo. Os recibos, notas fiscais que ele fornece, fichas de atendimento, fotos, se for possível. Se ele faz perícias, que ele guarde cópias das perícias. Se ele atua junto ao Poder Judiciário como perito judicial, que ele guarde cópia dos processos, guarde todos os tipos de informação referente a essa atividade desenvolvida, para que depois a gente possa levar como prova, para mostrar, não, ele efetivamente trabalhou, o caso era assim, 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 o animal tinha tal e tal doença, ou seja, existia o risco, né?
Isso aí valeria também, por exemplo, a gente tem conhecimento de várias escolas de veterinária que às vezes não pagam para os seus professores a parte da insalubridade, tá? O porquê entendem que é só a sala de aula e consideram só como professor sem o risco insalubre, enfim. Também a gente sabe que uma grande parte, no momento que entra judicialmente, acaba conseguindo ganhar a insalubridade e uma série de vantagens em relação a isso. A pergunta é, o profissional ele pode fazer essas provas, esse PPP, sem entrar em conflito com a instituição? Como é que podia ser feito isso aí? Sim, entendo. É uma situação delicada quando o profissional pretende se aposentar, mas não sair do seu vínculo de trabalho, né? Então, se a empresa, se o contratante não paga o adicional de insalubridade, não fornece o laudo, não fornece o PPP, se instaura ali uma controvérsia, né? E aí, claro, precisaria de uma ação trabalhista, uma reclamatória trabalhista para exigir o fornecimento desses documentos, já que o fornecimento espontâneo não acontece. Acontece que muitos profissionais não vão querer estabelecer esse conflito com seu empregador, né? Porque sempre corre o risco de sofrer uma retaliação. Então, o que a gente pode fazer é sempre buscar alternativas através dos órgãos de classe, né? Ou pedir também, através deles, a interferência do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, né? Para que vá fiscalizar essa empresa e realmente verificar no local as condições de trabalho. E aí eles vão tomar as medidas necessárias, inclusive a realização de uma perícia através do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí a gente se utiliza dessa perícia, desse laudo, para comprovar depois perante o INSS o direito. Porque assim, olha, o adicional de insalubridade, embora ele seja um forte indício do risco da atividade desenvolvida, por si só ele não é o suficiente para comprovar o direito à aposentadoria especial, tá? Então, da mesma forma, não receber não é óbice, né? A gente tem que comprovar o que importa, ao fim de tudo, é o que de fato acontece e comprovar o que de fato acontece. Né? Então, muitas vezes o PPP, para aqueles profissionais que têm um emprego, o PPP também não vai indicar o risco corretamente. Ele vai dizer que não existe risco, ou que não é habitual e permanente, ou que não paga o imposto referente à atividade de risco da empresa, ou que o equipamento de proteção individual é eficaz. E isso não quer dizer nada, isso não vai impedir a pessoa de ter o seu direito reconhecido, se ela puder comprovar quais são as condições de fato. Ok. Bom, a gente sabe que houve a reforma da Previdência, né? O que isso afetou ao médico veterinário? Afetou alguma coisa em relação à sua aposentadoria, tanto a aposentadoria especial, no caso? Sim, houve alteração substancial da aposentadoria especial e, obviamente, afeta todos aqueles que têm direito, não só os médicos veterinários. Antes a gente não tinha exigência de uma idade mínima, agora a gente passa a ter exigência de uma idade mínima, que é de 60 anos de idade para homens e mulheres, além dos 25 anos de atividade especial. E a gente tem uma alteração também no valor do benefício, né? Que antes ele era uma aposentadoria integral, por isso tornava tão vantajosa, tão desejada por todo mundo, né? Ou seja, não importava a idade, comprovando os 25 anos da atividade em insalubridade, em risco, a pessoa conseguia a sua aposentadoria 100% da sua média sem fator previdenciário. Melhor dos mundos, né? Contudo, agora não. Agora tem essa idade mínima de 60 anos e 25 anos de idade e 25 anos de contribuição. E a gente parte de 20 anos, com 20 anos de contribuição, 60% da sua média. E a cada ano acima desses 20, a cada ano de trabalho acima desses 20, 2% a mais no cálculo. Então, com 25 anos, a gente está falando de 70%
Então não vale né? a pena. Não vale a pena. No Não fim vale mais a pena. não vale a pena. Exatamente. Esvaziou. Agora, quem se aposentar com a especial a partir das novas regras esvaziou de sentido. E foi isso que aconteceu, tá? Diminuiu, porque na Inclusive, verdade aumentou o tempo. O que era sim, 25 anos. É isso? aumentou, era sempre foi 25, mas aumentou o tempo porque agora a gente tem que criar, a gente tem que ter uma idade mínima. Então, normalmente quem se aposentaria aos 50 anos vai ter que ficar até os 60. Tem uma regra de transição, que na verdade ela quase é inaplicável, que é fechar 86 pontos. Mas tem que ter os 25 anos de atividade especial. Então, na verdade, vai exigir 61. Claro, para pessoas mais velhas que têm mais de 25 anos de atividade e que vai conseguir compensar ali e chegar nos 86, mesmo sem ter os 60 anos, tudo bem, ela é aplicável e vai ser boa, mas é uma regra, ela é bem restritiva, assim, né? Ela não vai ser amplamente utilizada. E é isso, ela não é vantajosa financeiramente, ela deixou de trazer uma vantagem. Na verdade, eu não entendo ela mais como uma norma protetiva de fato. Ela não vai compensar o trabalhador que atuou em risco, que, como regra, ele presta um serviço de extrema relevância social, né? Normalmente, os trabalhos em risco são todos de interesse social, enfim, a gente não, como sociedade, não está mais protegendo corretamente esse indivíduo, porque, claro, ele vai poder se aposentar com 25 anos de contribuição e não 30 ou 35, mas vai ter a idade mínima, que já vai fazer com que ele tenha trabalhado mais do que 25, e ele não vai ter uma aposentadoria com um valor que compense essa situação, entendeu? Outra coisa que altera agora, que é muito importante eu mencionar, que eu ia falar depois, mas já que a gente está falando agora dos riscos, né, e do fato da aposentadoria especial já não ser mais tão vantajosa, é que o STF está terminando hoje o julgamento do tema sobre o tema 709, que trata sobre a necessidade daquele que se aposenta como especial, a aposentadoria especial, se afastar das atividades insalubres. Então, não é nem só da atividade que ele desenvolveu e ensejou a própria aposentadoria, mas é qualquer atividade em risco. Ele não pode Então, mais não trabalhar no que ele trabalhava, isso? nem no que ele trabalhava e nem em nenhuma outra atividade que tenha risco. O julgamento está acontecendo ainda, nem todos os... Está em sessão virtual, isso significa que os ministros vão lá e vão inserindo os seus votos. A gente, até agora, antes daqui da live começar, eu estava já cuidando, está 4-2 contra os interesses dos segurados, tudo indica que vai ser negativo esse julgamento. Ele ainda não vai se encerrar, porque a gente tem várias questões que não estão bem claras no voto do relator e que vão ter que ser bem elucidadas com recurso de embargos de declaração. Ele vai ter que prever modulação de efeitos, vai ter que prever se a pessoa vai ter direito adquirido. E isso é de extrema relevância, assim, porque se eu tenho um direito adquirido agora, e eu poderia exercer esse direito de ter a minha aposentadoria especial, e eu estou falando mais das regras antes da reforma, né? Então, a pessoa que tinha os 25 anos até o dia 12 de novembro de 2019, e ela não pediu, não se deu conta, enfim, ela não exerceu o seu direito. Só que ela tinha direito adquirido e ela tem esse direito adquirido, ela pode solicitar e ver reconhecido esse direito, tá? Mas aí veio essa decisão e disse, se você se aposenta, você não pode continuar trabalhando. Se recebe o benefício, não pode continuar trabalhando em uma atividade de risco. O que eu faço, né? Então eu vou ter que, eu não vou, as pessoas preferem continuar ativas, elas não vão parar cedo, porque a renda como ativo é mais benéfica, né? Um retorno financeiro é melhor do que a aposentadoria do INSS, que tem um teto, e não é todo mundo que sempre contribuiu sobre o teto. Então, realmente se aposentar normalmente significa uma perda financeira, né? Uma perda da renda. Então, as pessoas não vão parar de trabalhar, elas não vão escolher ficar só com a aposentadoria. Mas, ao mesmo tempo, se elas não exercerem o direito que elas já tinham adquirido,
as novas regras de cálculo, elas são muito prejudiciais. Perderão as regras de cálculo. Então perderão as regras de cálculo. É importante buscar isso para agregar ao cálculo do que já foi trabalhado, né? Não é isso? É isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Digamos que a pessoa teve os 25 anos, não pediu, ou mesmo quem pediu, enfim, está aguardando um retorno, ou até já se aposentou. O STF vai ter que dizer se essa pessoa tem o direito adquirido a essa aposentadoria, e ela fica suspensa, aguardando a pessoa decidir parar. E aí, quando ela decidir parar, ela vai pedir para aplicar as regras a que ela já tinha direito. Ela não vai estar sujeita à nova regra da reforma, entendeu? Isso é importante. E isso é muito importante. E isso está sendo super discutido, tem que ficar esclarecido nessa decisão, porque vai afetar a vida de muitas pessoas, e principalmente aquelas que estão aposentadas, né, com a especial, e estão trabalhando, e talvez tenham que abrir mão da aposentadoria, né, então, e para depois ficarem sujeitas a uma fórmula de cálculo muito prejudicial. Então, é uma coisa que vai ser uma disputa, a gente vai ter que ver como que eles vão esclarecer. Mas o que eu queria trazer é isso, né? Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Hoje é o último dia da previsão da sessão virtual desse julgamento. E isso vai afetar muito a decisão do profissional, que vai ter que saber, né? É uma escolha de Sofia. Eu vou querer me aposentar e pegar uma regra mais benéfica, ou eu vou continuar trabalhando e vou me aposentar sei lá quando, né? Qual vai ser o valor? Enfim, é uma situação complicada que está posta e que vai exigir bastante estudo, e é por isso que é muito importante sempre conversar com um especialista na hora de tomar essa decisão, para não escolher um caminho errado, porque a aposentadoria é uma vez, né? Claro que dá para revisar, mas uma vez que se aceita e quando não há nenhum tipo de tese de revisão, aquilo ali é a renda para o resto da vida, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado na hora de tomar essa decisão. Outro ponto que eu queria falar... Pode falar, desculpa. Não, é que o nosso tempo já está terminando, porque as lives são curtas, Uma né? hora. Como passou rápido. Passa rapidinho. Então, eu queria, assim, ó, na verdade, eu queria falar sobre a doutora Carolina, junto com os colegas da Machado Guimarães e Leiria Advogados, eles nos ajudam a Sovergs, aos associados. E agora a doutora Carolina, antes que termine o tempo, vai dar o recado dela. Nós queremos agradecer muito, eu acho que foi muito importante. Tem muita gente aqui perguntando que a gente não vai conseguir dar o retorno, porque passou rapidinho mesmo, né, Carol? Então, tu estás com a palavra aí para dar o finalmente. Claro. Não deu para a gente abordar tudo. A questão, eu queria só finalizar esse tópico, a questão da aposentadoria especial, ela se mantém viva, no sentido de que ela pode aumentar o tempo de contribuição daqueles que comprovarem a atividade até 12 de novembro de 2019, porque a gente pode converter esse tempo especial em comum com um acréscimo de 40% para homens e 20% para mulheres. Então, mesmo que a pessoa queira se aposentar na nova regra ou na regra por pontos, ela pode aumentar consideravelmente o tempo de contribuição dela, e isso vai repercutir no valor do benefício. Então, é muito importante realmente fazer uma consulta sobre a sua situação previdenciária para fazer os cálculos direitinho e ver a melhor hipótese de aposentadoria, tá? Eu vou finalizar, então, dizendo que a gente está à disposição, está prestando esse serviço, né, para a associação. Estamos disponíveis a ajudar todo médico veterinário que queira saber mais sobre o seu caso, né? A gente faz estudos de caso, a gente faz consultas, enfim. Eu estou disponível para tirar dúvidas, manda mensagem ou pede contato através da Sovergs. Eu estou aqui disponível para ajudar vocês. Olha, aqui tá todo mundo... Tem um monte de gente aqui conversando, dizendo que tá ótimo, que tem que fazer uma outra live para esse assunto. Eu sei que é um assunto muito pertinente, porque o médico veterinário ele se sente muito desassistido
nessa questão de saber os seus direitos, principalmente a profissão agora ela não é uma profissão mais que abrigue tantos veterinários da área pública, eminentemente os veterinários são da área privada, eles atuam como seus próprios patrões, digamos assim, então é muito importante isso aí. Então, eu queria agradecer de novo a doutora Carolina. Tu pode dar aí o teu e-mail, Carol, porque aí, de repente, as pessoas já podem entrar em contato e querer Claro, mais sobre o PPB, que eu acho que está todo mundo querendo saber como é que faz o seu, porque é sim. importante, cada um tem que fazer o seu mesmo. É. Então, o meu e-mail é carolina@ricardocunhamartinsadv.com.br. E, enfim, com certeza, as pessoas têm que ir atrás dos seus direitos e exercê-los, porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? E a gente tem que aproveitar o apoio de uma associação como a Sovergs, que está aí disposta a prestar todo o serviço que vocês precisam, né? Eu acho, sim, a gente nunca consegue esgotar esse tema, ele tem muitos detalhes, eu até tinha preparado várias coisas para falar, mas passou muito rápido e não deu tempo para abordar nem um terço. E É eu estou verdade. disponível. E tem outras coisas, né, que a gente pode conversar, que é a aposentadoria normal por tempo de contribuição, não só a especial, né? Porque a gente consegue fazer uma aposentadoria mista usando o tempo especial para outros tipos de aposentadoria também. Então não está uma terra arrasada, ainda vale a pena buscar reconhecer esse tempo especial. E se a Norma quiser, assim, me É um disponibilizo. direito, na verdade, é um direito nosso, né, Carolina? Nós que somos veterinários e que atuamos na área e a gente sabe como é difícil, a gente atua direto, com risco, inclusive até com periculosidade, que foi um assunto que a gente não entrou, porque a gente conhece inúmeros casos de colegas que se machucaram, enfim, tem uma série de situações da nossa profissão. Então, a gente tem que realmente buscar os direitos que a gente tem, independente de nós sermos empregados ou não, porque isso é importante. E eu acho assim que a aposentadoria especial é uma vitória que a gente tem como profissionais. Então, por isso a gente tem que buscar realmente. Então, eu queria agradecer a todos a paciência das lives, né? Na verdade, uma amiga minha me disse assim, mas outra live, tem tanta live. Mas, na verdade, as lives, nesse momento que está todo mundo em casa, são muito importantes. A gente tem aprendido muito com elas, né? Com Então, eu certeza, falo. a gente queria fazer essa exposição presencialmente, e aí aconteceu a pandemia, infelizmente. E, enfim, é uma excelente alternativa que a gente encontra para não deixar de passar a informação, né, Norma? Para as Isso, pessoas e aproveitar esse tempo que as pessoas têm mais disponibilidade também é. para poderem ouvir e aprender. Isso aí, tem várias mensagens aqui que eu estou vendo dos colegas, né? O Júlio, o Leonardo, tem um monte de gente aqui, a Patrícia, nossa, tem um monte de gente, a Thaís Velasco, a Patrícia Ticiani, nossa, um monte de gente aqui que Que está legal. conosco. Então, olha, é um prazer muito grande. Não vai se esgotar o tema, a gente pode, tanto interessante que a gente pode até o pessoal botar ideias, mandar pelo nosso site, o nosso e-mail, que é sovergs@sovergs.com.br, solicitando, como ela disse, a Carolina, a gente ia fazer isso como um evento junto com a parte do erro médico veterinário, né, com a parte civil, mas infelizmente com a pandemia não deu e a gente então criou essa oportunidade. Então eu queria agradecer a todos. Eu vou tentar, que eu ainda não sei fazer isso muito bem, deixar, Gravar. deixar isso aqui gravado para que todo mundo uh, possa acessar em outro horário, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigada, Carolina. Tá, contigo a Imagina, eu que palavra. agradeço. Eu que agradeço, Norma, e estou à disposição para a gente falar sobre outros temas do direito previdenciário. E, gente, cuidem-se, se puderem, fiquem em casa para ficarem protegidos. Isso aí, fica em casa. Tá bom, então? Abraço a Tchau, todos. gente. Beijo.